No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada. A sensação de vitória a invade, e ela não pode deixar de sorrir ao imaginar o fim da manipulação que Viola exercia sobre todos. Com um brilho nos olhos, orienta Luma a voltar para Mavi, lembrando-a da importância de estar ao lado dele em momentos difíceis. Mavi precisa de você agora mais do que nunca, diz Mércia, encorajando Luma a deixar de lado suas inseguranças. Enquanto isso, Volney se aproxima de Viola com um tom de voz cauteloso. Você deve deixar Angra, aconselha ele, percebendo que a situação está se tornando insustentável. Contudo, ele tem seus próprios planos. Discretamente, planta um rastreador no sapato de Mércia, um movimento estratégico que lhe permitirá monitorar seus passos e descobrir o que ela está planejando. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Lady, por outro lado, se assusta com a ideia de Isis em relação a Berta. Du aconselha Michelle a pensar sobre sua situação com Daniel. Você precisa decidir o que realmente quer para a sua vida, percebendo que Michelle está dividida entre o amor e a razão. Enquanto isso, Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo, e a frustração toma conta dele. Como ela pôde falhar? Pensa, sabendo que isso pode ter consequências graves. Luma, decidida a apoiar Mavi, se une a ele em um momento de vulnerabilidade. Estamos juntos nessa, promete, enquanto Mavi se sente grato por tê-la ao seu lado. Daniel, por sua vez, tenta convencer Michelle a voltar para sua casa, buscando restaurar o que foi perdido. Podemos consertar isso, ele implora, mas Michelle permanece hesitante. Por fim, Volney segue Mércia, uma sombra silenciosa, preparando-se para o próximo movimento em um jogo de intrigas que parece longe de terminar. Luma enfrentará uma batalha praticamente sozinha contra duas das figuras mais poderosas e manipuladoras de sua vida, Mércia e Molina. Determinada a proteger o que é seu, especialmente o resort Albacoa, Luma perceberá que terá que se impor de maneira feroz e estratégica para impedir que a sua sogra venda o local e fuja com seu amante, Molina, que se apresentará com uma nova identidade. Em um cenário cada vez mais tenso, Mavi, que estará mergulhado em profunda depressão, se recusará a acreditar que a própria mãe, Mércia, seja capaz de lhe dar um golpe tão cruel, alimentado por interesses pessoais e pela obsessão por poder. A trama se intensificará quando Luma descobrirá, por acaso, um ponto fraco de Mércia, que poderá ser a chave para impedir que o plano da vilã se concretize. Ao investigar o passado da sogra, Luma descobrirá que Mércia usou documentos falsificados para trocar de identidade com a irmã Sônia em um momento crucial no passado. Essa revelação será um golpe de mestre de Luma, que, sem perder tempo, confrontará a vilã de forma direta e sem misericórdia. Cada vez que você assina um cheque, um contrato, qualquer coisa usando esse documento falso, você reincide no crime, dirá com firmeza. Essas palavras atingirão Mércia como um golpe baixo, e ela perceberá que a sua liberdade estará em risco caso continue com o plano. O confronto entre as duas tomará uma nova dimensão quando Luma, com um olhar implacável, soltará a ameaça que poderá pôr tudo a perder para Mércia. Se você assinar esse contrato de venda do Albacoa, eu provo que você não é você e te ponho atrás das grades. E aí, Sônia, qual vai ser? Nesse momento, Mércia será forçada a perceber que Luma não tem mais medo de enfrentar os podres de sua família e que, se quiser continuar com seus planos, precisará lidar com as consequências de seus próprios erros. Enquanto isso, a trama se complicará ainda mais. Já tendo usado uma procuração dada por Mavi, Mércia iniciará negociações com o grupo suíço Ayer, uma empresa pertencente a Julius Ayer, a nova identidade de Molina, que forjou a própria morte para escapar das autoridades.
Luma será veementemente contra essa fusão, já que, se concretizada, ela e Mavi perderiam praticamente todo o controle sobre o Albacoa, ficando com apenas 10% das ações do resort, sem qualquer poder de decisão sobre os rumos do negócio. Luma verá isso como um golpe financeiro e familiar, mas Mércia argumentará que a proposta é vantajosa e que, ao se tornar sócia de um grande conglomerado europeu, a família poderia garantir uma fonte de riqueza inesgotável. As discussões entre as duas se tornarão cada vez mais acaloradas, com cada uma tentando impor sua própria visão do que é melhor para a família. A tensão escalará ainda mais quando Mércia, seguindo as ordens de Molina, levará uma compradora interessada em adquirir o resort para uma visita. Durante o tour, Gael, que estará acompanhando a situação de perto, ouvirá a proposta absurda de Mércia para vender o Albacoa por apenas metade do valor do empreendimento, algo que, sem dúvida, prejudicaria a família de maneira irreparável. Revoltado com a atitude de Mércia, Gael correrá para contar tudo a Luma, que ficará furiosa e começará a montar um plano para enfrentar sua sogra de uma vez por todas. No entanto, a pressão sobre Luma será imensa, já que Mércia continuará negando qualquer intenção de venda na frente de Mavi, que, completamente iludido pela mãe, acreditará em suas palavras. Luma, porém, não se deixará enganar. Determinada a impedir o golpe de uma vez por todas, ela tomará a decisão de consultar advogados especializados e começará a desvendar os detalhes da troca de identidade entre Mércia e Sônia. Ao mesmo tempo, ela buscará formas de revelar a verdadeira face de sua sogra para Mavi, que, apesar de sua dor, começará a perceber que a mulher em quem ele confiou por tanto tempo pode não ser quem realmente aparenta ser. À medida que a trama se desenvolve, a tensão entre Luma e Mércia será palpável, com ambas se enfrentando em uma guerra de manipulação, ameaças e revelações que poderão mudar para sempre o destino da família. O resort Albacoa será o centro de uma disputa implacável, e o futuro de todos os envolvidos estará em jogo, enquanto Luma luta para impedir que a mentira e a traição prevaleçam. As ações de Luma, Mércia e Molina farão o universo ao redor do resort Albacoa se tornar um verdadeiro campo de guerra emocional, familiar e empresarial. A determinação de Luma em proteger o legado da família e desmascarar Mércia será o fio condutor para uma série de desdobramentos que colocarão todos os personagens em situações limite, revelando não apenas o lado sombrio das relações humanas, mas também a resiliência daqueles que buscam a justiça em meio ao caos. A descoberta de Luma sobre a troca de identidade entre Mércia e Sônia será um divisor de águas. Essa revelação abrirá uma porta para questões maiores, envolvendo não apenas o passado de Mércia, mas também os segredos que ela lutará para esconder a qualquer custo. Luma, por sua vez, perceberá que essa será sua arma mais poderosa, mas que utilizá-la poderá trazer consequências irreversíveis, tanto para ela quanto para Mavi, que ainda estará cego pela confiança que deposita na mãe. Essa relação complexa entre mãe e filho será mais um obstáculo para Luma, que precisará equilibrar sua luta pela verdade com o desejo de proteger Mavi de uma decepção avassaladora. Enquanto isso, Molina, na pele de Julius Ayer, agirá nas sombras, manipulando Mércia para atingir seus próprios objetivos. O vilão provará ser um estrategista implacável, sempre um passo à frente, e sua relação com Mércia será marcada por interesses mútuos, mas também por desconfianças crescentes. A tensão entre os dois atingirá novos níveis quando Mércia começar a questionar até que ponto Molina estará disposto a protegê-la ou sacrificá-la em prol de seus planos. Gael, que demonstrará uma lealdade crescente a Luma, será um aliado crucial na luta contra Mércia e Molina. Sua indignação diante das propostas absurdas para a venda do Albacoa será o ponto de partida para novas ações
que poderão virar o jogo a favor de Luma. No entanto, ele também enfrentará seus próprios dilemas, dividindo-se entre ajudar Luma e proteger aqueles que ama. A tentativa de Mércia de disfarçar suas intenções na frente de Mavi criará um clima de tensão constante na família. Cada palavra, cada gesto e cada decisão tomada será envolta em desconfiança, fazendo com que o ambiente ao redor do Albacoa se torne cada vez mais insustentável. Mavi, consumido por sua depressão, lutará internamente para aceitar as evidências que se acumularão contra sua mãe, enquanto Luma buscará uma maneira de provar que tudo o que ela está fazendo é para o bem da família. Por outro lado, o grupo suíço Ayer se mostrará um oponente formidável. Mesmo sendo apenas uma fachada para Molina, a empresa terá recursos e influência que colocarão em xeque as estratégias de Luma. O embate entre uma jovem determinada e um grupo empresarial poderoso será um dos grandes destaques da trama, mostrando a força de Luma ao enfrentar adversidades aparentemente intransponíveis. Conforme a verdade sobre Mércia e Molina começar a emergir, os personagens secundários também terão seus papéis ampliados. Advogados, amigos e aliados inesperados surgirão para ajudar Luma a construir seu caso contra Mércia, enquanto a vilã tentará a todo custo silenciar aqueles que possam revelar seus segredos. O embate entre essas forças opostas será repleto de reviravoltas, traições e momentos de tensão máxima, mantendo todos à beira do abismo. E no centro de tudo estará o Albacoa, não apenas como um resort, mas como o símbolo do legado, da luta pelo poder e das escolhas que moldarão o destino de todos. O futuro do Albacoa representará mais do que uma simples questão financeira. Será um reflexo da batalha entre o certo e o errado, entre o amor e a ambição, e entre a verdade e a mentira. Cristiano finalmente deixa a cadeia, volta ao Brasil e surpreende Michele com um beijo apaixonado na frente de Daniel, criando uma situação cheia de tensão emocional e dilemas éticos. Apesar do alívio de ter Cristiano livre, Michele não terá coragem de romper de imediato o relacionamento com ele, mesmo estando profundamente envolvida com Daniel. O arco dramático de Cristiano toma uma reviravolta importante quando ele consegue provar sua inocência e é liberado da prisão em Portugal. Desde o momento em que as provas foram apresentadas, o personagem passou por uma montanha-russa de emoções, oscilando entre a esperança de ser livre e o medo de um possível revés judicial. Esse período na cadeia transformou Cristiano, fortalecendo sua determinação de voltar para o Brasil e retomar sua vida, especialmente seu relacionamento com Michele. A decisão de não avisar Michele sobre sua absolvição foi deliberada. Para Cristiano, o elemento surpresa seria a chave para reacender o romance que ele acredita estar intacto, mesmo após o tempo de afastamento. Ele não fazia ideia de que, enquanto esteve preso, o coração de Michele se dividiu entre a lealdade ao antigo amor e a paixão inesperada que surgiu com Daniel, o charmoso arquiteto que conquistou espaço em sua vida. No dia em que Cristiano desembarca no Brasil, o clima é de emoção. O aeroporto, cheio de pessoas vivendo reencontros e despedidas, reflete o turbilhão de sentimentos que ele carrega. Ansioso e empolgado, ele se dirige diretamente para o local de trabalho de Michele, onde espera encontrá-la. Cristiano ensaiou mentalmente cada palavra que diria, visualizando o rosto dela iluminado pela felicidade ao vê-lo novamente. Porém, a reação de Michele está longe do que ele esperava. Quando ela vê Cristiano na sua frente, sua expressão congela. Por alguns segundos, ela sente o coração parar. Não porque está emocionada com a surpresa, mas porque está completamente despreparada para lidar com aquela situação. Sua mente viaja rapidamente entre o medo de ser descoberta e a culpa que já vinha carregando há semanas. Cristiano, por outro lado, interpreta o silêncio de Michele como um misto de emoção e surpresa.
Sem perceber o desconforto evidente dela, ele avança em sua euforia. "Consegui, meu amor!" ele exclama, enquanto se aproxima para abraçá-la. "Eu fui absolvido, tô livre e vim te fazer essa surpresa." Finalmente, o advogado conseguiu provar que eu não tinha nada a ver com o tráfico de animais. Eu fui só uma peça no jogo daqueles bandidos. Eu sonhei tanto com esse momento, Michele. Tanto! A cada palavra de Cristiano, Michele sente um nó se formar em sua garganta. Ela tenta forçar um sorriso, mas sua inquietação transparece. Enquanto ele fala, ela começa a repassar mentalmente tudo o que aconteceu durante sua ausência. Desde o primeiro momento em que Daniel se aproximou dela, até o ponto em que o envolvimento entre eles deixou de ser apenas um flerte para se tornar algo mais profundo. Ela lembra das noites em que se questionava se estava traindo Cristiano de forma irreparável e das inúmeras vezes que Daniel a tranquilizou, dizendo que eles não estavam fazendo nada errado. Eu nem sei o que dizer, Cristiano", murmura Michele, tentando conter o nervosismo. "É claro que estou feliz por você. Isso é incrível. Mas você podia ter me avisado, não precisava fazer essa surpresa tão repentina." Cristiano, no entanto, não percebe o tom hesitante de Michele. Para ele, tudo parece perfeito. Ele acredita que o desconforto dela se deve apenas ao impacto da surpresa e à emoção do momento. "Ah, meu amor, eu queria tanto ver a sua reação. Eu sabia que você estava preocupada comigo, que estava sofrendo. Mas agora acabou. Estou de volta. E nada vai nos separar novamente." Sem dar tempo para que Michele processe a situação, Cristiano se aproxima e a beija apaixonadamente. Para ele, aquele é o momento perfeito para selar o reencontro e reafirmar o amor que ele tanto lutou para manter vivo. Michele, no entanto, sente o peso de sua própria consciência. O beijo de Cristiano, que antes era uma fonte de conforto, agora traz uma mistura de culpa e confusão. Enquanto isso, Daniel, que estava se dirigindo ao local para encontrar Michele, chega bem no momento em que o beijo acontece. Ele para na entrada, incapaz de acreditar no que vê. Por um instante, ele sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Toda a confiança que ele construiu no relacionamento com Michele parece desmoronar diante daquela cena. "Mas que diabos é isso?" diz Daniel, interrompendo o momento. Sua voz é fria, mas seu olhar denuncia o turbilhão de emoções que ele está sentindo. Michele se afasta rapidamente de Cristiano, como se tivesse sido pega em flagrante. "Daniel, eu posso explicar", começa Michele, mas suas palavras saem fracas e trêmulas. Cristiano, por sua vez, olha para Daniel sem entender o que está acontecendo. "Quem é ele? Por que ele está aqui? O que ele quer com você, Michele?" Nos dias que se seguem, Michele se vê em um verdadeiro inferno emocional. Ela sabe que precisa ser honesta com Cristiano, mas a ideia de magoá-lo a paralisa. Ele acabou de sair de um período difícil e ainda está se ajustando à liberdade. Por outro lado, Daniel está magoado e exige respostas. Ele quer saber o que Michele sente de verdade e se ela está disposta a levar o relacionamento deles adiante. Michele passa a evitar os dois. Em casa, ela mal consegue dormir, revirando-se na cama enquanto imagina diferentes cenários para lidar com a situação. Na cabeça dela, o medo de perder Cristiano e Daniel ao mesmo tempo se mistura com a culpa por não ter sido sincera desde o início. Enquanto isso, Cristiano, ainda sem suspeitar de nada, começa a fazer planos para o futuro com Michele. Ele fala sobre recomeçar do zero, talvez até se mudar para outra cidade, onde possam ter uma vida tranquila, longe de tudo o que aconteceu. Daniel, por outro lado, não é do tipo que espera. Ele decide confrontar Michele e exigir uma resposta definitiva. "Eu não vou ficar no meio de um triângulo amoroso, Michele", diz ele com firmeza. "Você precisa decidir o que quer. Ou é comigo ou é com ele. Mas não dá para continuar assim." Michele se vê encurralada. A decisão que ela precisa tomar não afeta apenas a sua vida,
mas também os sentimentos de duas pessoas que ela ama de formas diferentes. Ainda há muito para explorar na relação de Cristiano e Michelle, assim como no impacto de Daniel nessa dinâmica. Michelle não sabe que sua indecisão está prestes a desencadear um confronto inevitável. Sem perceber, ela caminha por uma linha tênue entre Cristiano, que acredita no reencontro de um amor inabalável, e Daniel, que se tornou seu refúgio emocional nos últimos meses. Ela não sabe que os olhares atentos ao seu redor já começam a notar algo errado, e menos ainda que as coisas estão fugindo de seu controle. Cristiano não sabe que, enquanto esteve na prisão, Michelle encontrou em Daniel não apenas um amigo, mas alguém que preencheu o vazio deixado por sua ausência. Ele acredita que o amor dos dois resistiu a tudo e vê no retorno ao Brasil uma oportunidade de recomeçar. O beijo apaixonado que ele deu em Michelle, tomado pela euforia de sua liberdade, é para ele uma reafirmação desse amor, mas ele não sabe que para ela aquele gesto foi um choque, um lembrete do quanto sua vida mudou. Daniel também não sabe até que ponto Michelle está dividida. Ele sabe que ela sente algo por ele, mas não consegue ignorar a sombra de Cristiano em sua vida. O beijo que presenciou foi um golpe, mas ele não sabe se é um reflexo do amor que Michelle ainda sente pelo ex ou apenas o peso de um relacionamento que ela não teve coragem de encerrar. Michelle não sabe como administrar o caos que está se formando ao seu redor. Ela não sabe como dizer a Cristiano que, mesmo amando-o, algo mudou dentro dela. Não sabe como explicar a Daniel que, embora esteja apaixonada por ele, ainda carrega a culpa e o compromisso emocional com alguém que lutou tanto para voltar. Ela não sabe que, ao não agir, está empurrando todos para um confronto que será tão inevitável quanto doloroso. Cristiano, cheio de esperanças, decide levar Michelle para um jantar especial. Ele não sabe que Daniel também está se planejando para encontrar Michelle naquela mesma noite, decidido a exigir uma resposta definitiva. Michelle não sabe como lidar com essa situação, mas segue com Cristiano, tentando ignorar o peso que sente. Durante o jantar, Cristiano fala com entusiasmo sobre os planos que tem para o futuro dos dois. "Eu não quero perder mais tempo, meu amor. Vamos deixar tudo para trás, começar uma vida nova. Já olhei algumas casas em outra cidade, onde a gente pode recomeçar do zero." Michelle não sabe como responder. O sorriso que ela tenta sustentar começa a tremer, e Cristiano, pela primeira vez, percebe que algo está errado. "Você tá bem, Michelle? Parece tão distante", diz ele, segurando a mão dela. Ela hesita. Não sabe como explicar a confusão dentro de si sem quebrar o coração dele. Enquanto isso, Daniel está em sua casa, aguardando ansiosamente por Michelle. Ele não sabe que ela está com Cristiano e que o jantar é, para ele, a chance de recuperar algo que ele nem imagina estar ameaçado. A ausência de Michelle o deixa inquieto e ele decide ligar. Quando Michelle vê o nome de Daniel no celular, sente o estômago revirar. Cristiano não sabe que aquele telefonema é de Daniel, mas percebe o nervosismo repentino dela. "Quem é?" pergunta ele, curioso. Michelle não sabe como esconder seu desconforto, mas finge que é uma ligação sem importância. "É só uma amiga, nada demais. Vou desligar", responde ela, desviando o olhar. Daniel, por outro lado, começa a juntar as peças. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas sente que há algo mais naquela situação do que Michelle está disposta a admitir. Isis está cada vez mais encurralada. Desesperada com a possibilidade de sua farsa ser descoberta, a vilã se vê diante de uma situação que exige medidas extremas para proteger sua posição e seu plano. Com a iminência da divulgação do exame de DNA de Tomás, que pode revelar que ele não é herdeiro legítimo de Henrique, Isis elabora um plano drástico: eliminar Berta antes que ela tenha tempo de mudar o testamento. Tudo começa quando uma revelação inesperada abala as estruturas do núcleo familiar. Tomás, o suposto herdeiro, decide realizar um exame de DNA após uma conversa casual no hospital
revelar uma incompatibilidade sanguínea. O jovem, que sempre acreditou ser filho legítimo de Henrique, começa a questionar sua origem ao perceber que algo não se encaixa. Essa decisão, por sua vez, coloca em xeque os planos de Isis, que construiu sua vida em cima dessa mentira. Paralelamente, Berta, desconfiada de Isis há tempos, decide intensificar suas investigações. A matriarca da família já havia notado o comportamento estranho da vilã, mas tudo piora quando ela flagra Isis flertando abertamente com Shirley, algo que não apenas mancha a imagem da golpista, mas também reforça a sensação de que algo maior está sendo escondido. A tensão começa a aumentar quando Berta dá sinais de que está considerando mudar o testamento. Embora não tenha dito isso diretamente a ninguém, Isis percebe a movimentação e sente o perigo se aproximar. A partir daí, a vilã começa a arquitetar suas ações com um único objetivo: calar Berta antes que ela possa agir. Em uma noite cheia de tensão, Isis desabafa com Lady. A gente precisa agir antes que seja tarde. Se Berta mudar o testamento, estamos perdidas. É a nossa única saída. O tom da conversa já prenuncia o quão longe Isis está disposta a ir. Para tornar seu plano mais claro, Isis pega um facão e começa a gesticular com ele, enquanto Lady observa a cena, atônita. A empregada, que até então estava acostumada a pequenos golpes e artimanhas, fica completamente assustada com a gravidade da situação. "Você tá louca, garota? Eu sou pilantra, não assassina. Olha o que você tá falando", rebate Lady, tentando escapar de qualquer envolvimento. No entanto, Isis insiste. A vilã sabe que Lady tem um ponto fraco: a ganância e a preocupação com o futuro do filho. "Você não entende, Lady. Se a Berta morrer, Shirley vai herdar tudo e você vai ter a pensão garantida para o resto da vida. É a tua chance de virar madame e eu tô te oferecendo isso de bandeja." A vilã finca o facão em uma tábua de madeira próxima, em um gesto dramático que mistura desespero e determinação. Apesar da recusa inicial, Lady começa a vacilar. Por mais que ela não concorde com o plano, a promessa de estabilidade financeira mexe com sua cabeça. Mesmo assim, ela tenta fugir da situação, usando a desculpa de que não seria capaz de algo tão extremo. "Eu já fiz muita coisa errada, mas isso é demais para mim. Não dá, Isis, você tá indo longe demais." Enquanto isso, a tensão em torno do exame de DNA aumenta. Tomás, sem imaginar a trama que se desenrola nos bastidores, está ansioso para descobrir a verdade sobre sua origem. Ele acredita que a revelação pode esclarecer muitas coisas sobre sua vida e seu lugar na família, mas não faz ideia de que esse exame pode colocar em risco a própria vida de Berta. A história ganha contornos ainda mais tensos quando Berta finalmente confronta Isis. A matriarca, cansada de jogos e mentiras, decide pressionar a vilã. "Eu sei o que você está escondendo, Isis, e não vou deixar que você continue enganando todo mundo nessa casa." Essa declaração é suficiente para deixar Isis à beira de um colapso. Ela percebe que está ficando sem tempo e precisa agir rápido. Nesse ponto, o comportamento de Isis começa a se tornar errático. Ela passa a evitar conversas diretas com Tomás, tentando de todas as formas impedir que ele compartilhe informações com Berta. Além disso, ela redobra seus esforços para convencer Lady a participar do plano, usando todo tipo de artimanha emocional e financeira. A relação entre Isis e Lady também começa a se desgastar. Por mais que Lady tenha sido sua aliada em diversos momentos, ela percebe que a situação está fugindo do controle. A cena em que Isis finca o facão na tábua de madeira é emblemática, mostrando que a vilã já ultrapassou todos os limites da razão. Enquanto isso, o relógio continua correndo. O laboratório responsável pelo exame de DNA promete entregar o resultado em poucos dias, e isso aumenta ainda mais o desespero de Isis. A vilã sabe que, se o exame confirmar as suspeitas de Berta, tudo estará perdido.
Mesmo com o plano de eliminar Berta em mente, Isis começa a perceber que as coisas podem não sair como ela espera. Lady, que deveria ser sua cúmplice, está cada vez mais relutante. Shirley, que deveria ser sua marionete, começa a questionar suas intenções. E Berta, que deveria ser sua vítima, está mais vigilante do que nunca. A decisão de Isis de resolver tudo com as próprias mãos leva a uma sucessão de eventos imprevisíveis. Armando-se com o facão, ela avança para confrontar Berta, cada passo carregado de desespero e determinação. O destino de todos os envolvidos na trama parece pender sobre um fio, enquanto a vilã se entrega completamente ao seu lado mais sombrio. Berta, no entanto, não é tão indefesa quanto Isis acredita. A matriarca, que já enfrentou outros desafios no passado, mantém sua postura firme mesmo quando se depara com a ameaça iminente. Ela encara Isis com olhos frios e cheios de desprezo, pronta para mostrar que não será intimidada. As duas mulheres, agora em lados opostos, protagonizam um embate que mistura palavras afiadas e gestos ameaçadores. Enquanto isso, Lady, atormentada pelo dilema moral e assustada com o que pode acontecer, começa a repensar sua posição. Ela sabe que, se permanecer inerte, será cúmplice de algo que jamais poderá desfazer. Em um momento de hesitação, ela pondera se deve denunciar Isis para salvar Berta ou simplesmente fugir, evitando se envolver ainda mais. No outro lado da história, Tomás segue sem saber da verdadeira tempestade que se desenrola. Sua preocupação está focada no resultado do exame de DNA, que ele acredita ser a chave para finalmente entender sua identidade. O jovem, no entanto, não imagina que sua busca pela verdade pode estar colocando Berta em perigo, já que é justamente essa revelação que ameaça desestabilizar os planos de Isis. Shirley, por sua vez, começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Decidido a impedir que algo terrível aconteça, ele tenta se aproximar de Tomás, acreditando que juntos poderão deter Isis antes que seja tarde demais. A tensão chega ao ápice quando Isis e Berta têm sua confrontação definitiva. As palavras trocadas entre as duas são cortantes, cada frase carregada de acusações e segredos que vieram à tona. Isis, descontrolada, tenta justificar suas ações, argumentando que tudo o que fez foi para garantir o futuro que acreditava merecer. Você nunca me enxergou de verdade, Berta. Sempre fui apenas um estorvo, uma pedra no seu sapato. Agora é minha vez de tomar o que é meu por direito, dispara Isis, enquanto segura o facão com mãos trêmulas. Berta, por sua vez, mantém sua postura firme. Você acha que manipular e ameaçar vai te dar poder, Isis? Tudo o que você construiu está desmoronando, e não é por causa do exame ou do testamento. É porque você não sabe o que é respeito, o que é verdade. Essas palavras, ditas com calma, mas cheias de autoridade, parecem perfurar o pouco controle emocional que resta em Isis. No momento mais tenso, quando tudo parece perdido, uma reviravolta inesperada acontece. Shirley, acompanhado por Tomás, chega à cena do confronto. A entrada dos dois muda completamente a dinâmica da situação. Tomás, ao ver a avó sendo ameaçada, fica tomado por um misto de medo e coragem. Ele confronta Isis, exigindo explicações e tentando apelar para qualquer resquício de humanidade que ela ainda possa ter. Acabou, Isis. Não importa o que você faça. A verdade vai aparecer. Você não pode apagar quem eu sou, nem destruir quem realmente importa para mim. Essas palavras, vindas de Tomás, têm um impacto surpreendente em Isis. Por um breve momento ela hesita. Esse instante de dúvida abre uma oportunidade para que Berta e Tomás tentem desarmar a situação. Shirley também se junta ao esforço, tentando convencer Isis a desistir de seus planos. Ele apela para a conexão que os dois compartilharam, dizendo que ela ainda pode escolher um caminho diferente. Após engravidar inesperadamente de Robson, Fátima decide que o melhor para ela é seguir sozinha.
evitando qualquer tipo de drama ou envolvimento emocional com o ex-marido. Desde o início da gestação, Fátima opta por focar em si mesma e na vida que está prestes a trazer ao mundo, acreditando que enfrentar os desafios da maternidade solo será a melhor escolha. Contudo, Gael, que já nutre sentimentos profundos por ela há tempos, ficará sabendo da gravidez de maneira inesperada após encontrar Robson em um bar no resort. Esse encontro casual desperta algo dentro de Gael. A certeza de que ele não pode mais esperar para expor o que sente. Ele resolve tomar coragem e ir até Fátima, pronto para abrir o coração e mostrar que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo ao lado dela. No momento em que ele chega à casa de Fátima, ela está claramente surpresa. "Gael, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa?" Pergunta, visivelmente desconfiada e sem imaginar o que está por vir. "Nada de grave. Só achei que precisava falar com você." "É importante, Fátima", responde ele nervoso, mas decidido. Ela hesita por alguns segundos, mas o deixa entrar. Afinal, Gael sempre foi um amigo leal e alguém em quem ela confia, embora não tenha percebido até então o verdadeiro alcance dos sentimentos dele. Assim que ambos estão sentados, ele começa. "Fátima, fiquei sabendo da gravidez. Encontrei o Robson e ele falou. Não sabia como te abordar sobre isso, mas não podia deixar passar. Eu precisava te ver." Fátima suspira e tenta explicar. "Sim, é verdade. Eu tô grávida. Mas olha, isso não muda nada entre a gente. Eu já decidi que vou lidar com isso sozinha. Não quero trazer mais complicações para minha vida ou para de ninguém. É o meu momento, entende?" Gael, no entanto, não se intimida e continua. "Fátima, eu te conheço bem o suficiente para saber que você acha que consegue segurar o mundo sozinha. Mas você não precisa. Eu tô aqui e eu tô disposto a ficar com você, ajudar você a criar esse filho. Eu sei que ele é do Robson, mas isso não importa para mim. O que importa é você." Ela fica em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras dele, mas logo tenta argumentar. "Gael, isso é muito complicado. A gravidez, o Robson, meu trabalho, minha vida. Não é justo te colocar no meio disso tudo. Eu nem sei como vai ser daqui para frente." Ele a interrompe, pegando sua mão. "Eu sei que não vai ser fácil, Fátima, mas quando é que a vida é fácil? Eu não tô aqui para prometer um conto de fadas. Eu tô aqui porque eu te amo. Amo você há tanto tempo que nem sei mais como seria a minha vida sem você. Eu só preciso saber se você me quer ao seu lado." É só isso. Nesse momento, Fátima não consegue conter as lágrimas. "Eu não sei o que dizer, Gael. Eu não quero te machucar. Não quero que você se arrependa de estar comigo." Ele sorri, enxugando uma lágrima que escorre pelo rosto dela. "A única coisa que eu me arrependeria seria de nunca tentar. De nunca ter dito o que sinto por você. E olha, eu sei que é cedo. Eu sei que tem muita coisa pra gente resolver. Mas eu tô aqui. E eu tô disposto a encarar tudo isso ao seu lado se você me deixar." Fátima tenta protestar, mas Gael a puxa para si e a beija com paixão, silenciando qualquer dúvida que ela ainda pudesse ter. É um momento de entrega, de conexão, como se todo o medo e a incerteza fossem temporariamente dissipados. O começo dessa reviravolta, porém, tem origem nos conflitos internos de Fátima. Desde que descobriu a gravidez, ela se isolou de quase todos, inclusive do ex-marido, Robson, que nunca foi exatamente o parceiro que ela esperava. Embora ele tenha se mostrado presente no início da relação, os dois seguiram caminhos diferentes, culminando no divórcio. Agora, com a gestação inesperada, Fátima se vê presa a uma ligação eterna com alguém que ela preferia deixar no passado. "Eu estava fugindo de todo mundo, até de mim mesma", confessa Fátima, depois do beijo. "A verdade é que eu tô morrendo de medo, Gael. Medo de não ser suficiente, de errar, de acabar sozinha mesmo com tanta gente ao meu redor." Ele segura suas mãos firmemente e olha em seus olhos.
Você nunca vai estar sozinha. Eu tô aqui. E se você me der a chance, a gente vai construir essa família juntos. Eu não quero ser só um padrasto. Quero ser o parceiro que você merece, o cara que vai estar ao seu lado em cada passo desse caminho. A conversa segue, com ambos abrindo o coração sobre suas inseguranças e esperanças para o futuro. Fátima admite que sempre viu Gael como alguém especial, mas que nunca imaginou que ele poderia querer assumir um papel tão significativo em sua vida. Por outro lado, ele garante que não há nada mais importante para ele do que estar ao lado dela e ajudá-la a enfrentar os desafios que estão por vir. A conversa e o beijo com Gael serão apenas o início de uma nova fase na vida de Fátima. Ela entenderá que aceitar a ajuda e o amor de alguém será um grande passo, especialmente depois de decidir enfrentar a gravidez sozinha. Nos dias que se seguirão à declaração de Gael, Fátima começará a perceber que, pela primeira vez em muito tempo, estará permitindo que outra pessoa entre em sua vida de verdade. Os dois passarão a conversar diariamente e Gael não perderá tempo em mostrar que estará mesmo disposto a fazer parte da vida dela e do bebê. Ele começará a acompanhá-la em consultas médicas, ajudará a organizar o enxoval e até se oferecerá para dirigir por horas atrás dos melhores itens para o futuro quarto do bebê. No entanto, nem tudo será simples. A notícia de que Gael estará envolvido na vida de Fátima chegará aos ouvidos de Robson, que, indignado, irá até a casa dela exigir explicações. Como é que você coloca outro cara nessa história? Esse filho é meu, Fátima, e eu não vou permitir que outro homem tome o meu lugar. Esbravejará ele, claramente tentando intimidá-la. Fátima, que já terá enfrentado muito para se impor como uma mulher independente, não recuará diante da explosão do ex-marido. Você nunca esteve de verdade no meu lugar, Robson. Durante o nosso casamento, eu precisei ser forte sozinha. E agora que decidi seguir em frente, você aparece achando que tem o direito de mandar na minha vida? Pois eu te digo uma coisa. Esse filho é seu, mas a minha vida é minha. E quem eu escolho para estar ao meu lado não é problema seu. Responderá firme, mas com lágrimas de determinação nos olhos. Gael chegará no meio da discussão. Mas antes que possa intervir, Fátima o segurará pelo braço. Ela saberá que precisará enfrentar Robson sozinha, não apenas para provar que será capaz, mas também para mostrar a si mesma que estará no controle de sua própria história. Após a discussão, Fátima e Gael começarão a enfrentar olhares e comentários maldosos de quem não entenderá como ele, que não será o pai biológico, estará tão envolvido. As pessoas no trabalho cochicharão, algumas amigas questionarão se ela não estará indo rápido demais, e até a própria Berta, chefe de Fátima, sugerirá que ela seja cautelosa. Cuidado, minha filha. Homens às vezes prometem o mundo, mas somem no primeiro problema. Você tem que pensar no futuro desse bebê, não só no agora. Mas Fátima saberá que Gael será diferente. Ele não estará ali por impulso ou conveniência. A cada dia, ele provará que seu amor por ela e sua vontade de construir uma família serão genuínos. Mesmo diante das dificuldades, ele se manterá firme, demonstrando paciência e dedicação. Meses se passarão e o dia do nascimento do bebê chegará. Fátima entrará em trabalho de parto no meio de uma tarde chuvosa. Gael estará ao seu lado desde o início, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Você consegue, Fátima. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. E eu tô aqui do seu lado como prometi. Quando o bebê finalmente nascer, o choro forte preencherá a sala e lágrimas escorrerão pelos rostos de Fátima e Gael. Segurando o recém-nascido nos braços, Fátima sentirá uma mistura avassaladora de amor e gratidão. Naquele momento, ela perceberá que, apesar de todas as dificuldades, estará exatamente onde deveria estar. Mais tarde, no quarto do hospital, enquanto Fátima segurará o bebê, Gael se aproximará com um pequeno embrulho nas mãos. Eu sei que isso pode parecer fora de hora, mas quero que você saiba o quanto vocês dois são importantes para mim.
dirá ele, entregando o embrulho. Dentro, haverá uma pequena pulseira de ouro com o nome do bebê gravado. É só um símbolo, mas eu queria que esse pequeno soubesse que ele terá um lar, uma família, e que eu vou estar aqui para ele sempre, assim como para você. Fátima não conseguirá conter as lágrimas e o abraçará com força. Eu não sei como tive tanta sorte de te encontrar, Gael. Você mudou tudo para mim. Com o passar do tempo, Fátima e Gael construirão uma família baseada em amor, respeito e parceria. Robson tentará interferir em alguns momentos, mas acabará aceitando que o lugar de Fátima será ao lado de quem a fará feliz. Ele também começará a cumprir suas responsabilidades como pai, mas sem interferir na relação dela com Gael. Gael se tornará um pai exemplar, ensinando ao bebê, desde cedo, o que é amor incondicional. Ele e Fátima passarão a trabalhar juntos, equilibrando a rotina familiar e profissional com harmonia.